À terça, às 20 horas, pegamos na política e viramo-la ao contrário, para um debate em torno do nosso futuro. Política às avessas. O debate político semanal onde as juventudes partidárias levantam a voz. Política às avessas. Com moderação de Daniel Vieira da Silva. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Política nas Avessas desta semana. Nesta edição do Política às Avessas é um programa em direto. Tenho comigo Francisco Mota e Pedro Sousa. Antes de mais, boa noite aos dois, obrigado por estarem presentes. O tema desta semana é, como já vos foi anunciado também a todos os ouvintes, nas empresas municipais na cidade de Braga, fazer um pouco o balanço de como as empresas estão a ser geridas nos últimos anos e perspectivar também um pouco aquilo que pode ser a gestão futura nestas empresas municipais em Braga. É o tema principal então deste debate desta semana, neste sexto Política às Avessas. Francisco Mota, começava exatamente por ti. Em relação às empresas municipais, o que é que está a ser feito, bem ou mal feito na cidade de Braga? Bem, Daniel, permite-me antes de mais cumprimentar todo o auditório da Rádio Universitária do Minho, cumprimentar o meu colega de debate, Pedro Sousa, e permite-me que, antes de iniciar precisamente este tema, dizer-te que é um tema muito bem escolhido de tua parte para nos trazer a este debate, porque parece-me fundamental que o futuro da Câmara Municipal seja precisamente num sentido de estratégia, pensado em conjunto sobre aquele que será o futuro das empresas municipais. Como todos sabem publicamente, e eu por princípio sou contra qualquer tipo de empresa municipal, sempre manifestei contra, porque acredito que as empresas municipais é nada mais nada menos do que a substituição daqueles que são eleitos pelo povo, nomeadamente os seus vereadores, por, neste caso, administradores nomeados pelas forças políticas que vão ganhando sucessivamente as câmaras municipais. E quando falo das empresas municipais, não falo claramente só do ponto de vista daquelas que é na nossa autarquia ou em Braga. Falo das empresas municipais de uma forma geral. Por esse princípio, eu sempre me mostrei contra a presença de empresas municipais, qualquer que fosse o do município, e o CDS, enquanto gestão sozinho, tem demonstrado que é possível gerir um município sem ter empresas municipais, tal e qual como acontece em Ponte de Lima. Contudo, relativamente àquilo que hoje nos é apresentado em Braga e a realidade que temos de gestão municipal em Braga, dizer-te que do ponto de vista de que será uma das áreas mais fundamentais da próxima gestão municipal, que é a área social, muito por culpa daquela que é a situação extraordinária que o país hoje vive, numa grande dificuldade social. Do ponto de vista da empresa municipal Braga Habite, aquilo que eu gostaria hoje de dizer aos microfones da Rádio Universitária, para todos os bracarenses, é que nós, enquanto coligação Juntos por Braga, iremos continuar a apoiar aqueles que são os bons projetos e a garantir os apoios atuais às famílias e aos nossos concidadãos, mas queremos ir mais longe do que isso. Queremos inovar do ponto de vista daquilo que são as políticas sociais em Braga e daí queremos que a Braga Habite vá mais longe. E o ir mais longe é, nomeadamente, naquilo que é considerável também para o Conselho e que tem sido um problema que tem que haver exatamente com a habitação jovem, por um lado, pela dificuldade que os jovens passam, e por outro lado, pelo próprio desertificado do centro da cidade. Então queremos impulsionar, através desta empresa municipal, o arrendamento jovem no centro da cidade. Contudo, também acreditamos, por uma questão de ligação, até mesmo de acompanhamento daqueles que são os mais idosos, não queremos que os nossos jovens abandonem as suas freguesias de origem e queremos também dar a oportunidade que esta empresa impulsiona os arrendamentos a custos controlados nas zonas periféricas do centro da cidade, isto sempre em parceria com as juntas de freguesia. Mas esta proposta da coligação é uma proposta que pretende tornar a Braga Habite com um apoio mais abrangente à sociedade bracarense, pretende alargar também os apoios que tem neste momento? Pretendemos que a Braga Habite amplie a sua esfera de atuação. Acreditamos que esta empresa municipal tem condições para ir mais longe daquilo que é o que faz hoje, quer pelos municípios, quer pelo próprio município bracarense. E acreditamos que esta é, sem dúvida, dois projetos fundamentais para que no futuro, e com a gestão com o Ricardo Rio, esta empresa municipal
tome esta dianteira na gestão municipal bracarense. Nos transportes urbanos de Braga, uma outra empresa municipal, ao contrário do que se possa dizer, não pretendemos privatizar os transportes urbanos de Braga, não pretendemos despedir funcionários de qualquer que eles sejam do município de Braga, mas queremos garantir à partida logo a melhoria da qualidade do serviço. E com isto, o que é que quero dizer? Quero garantir a cobertura da rede em todas as freguesias, e quando se fala de uma cobertura de rede em todas as freguesias, não é só aquilo que hoje, e foi uma opção do Partido Socialista aos anos esta parte, que é os transportes urbanos de Braga, não são verdadeiros transportes urbanos. Há uma ligação que é importante e queremos continuar a garantir e reforçá-la, que é esta ligação entre os perímetros rurais e os perímetros urbanos da cidade, esta ligação que é hoje feita, mas reforçar, contudo, ou melhor, inovar desse ponto de vista, aquela que é os transportes ditos urbanos, ou seja, capacitar a zona urbana da cidade, o centro da cidade, de maior mobilidade. Queremos com isto também afirmar que connosco, na gestão municipal, os estudantes da Universidade do Minho poderão contar com uma ligação permanente, diurna e noturna, das ligações de centro de maior movimento na cidade, ou seja, esta que tantas vezes é uma bandeira aclamada por muitos e concretizada por poucos, que é a grande ligação do centro da cidade à universidade, garantindo assim aquela que achamos que é o coração e a vida da cidade. Portanto, ligar precisamente estes dois polos da cidade. Mas ainda queremos ir mais longe. Queremos tornar que os transportes urbanos de Braga são também concertados com a política social bracarense. Há uns tempos atrás, a coligação Juntos por Braga apresentou em reunião de Câmara uma proposta que previa que o passe fosse gratuito nos primeiros 6 meses daqueles que, por diversas vicissitudes, tivessem ficado sem emprego. Ou seja, nos primeiros 6 meses possibilitar ao desempregado, até mesmo para encontrar emprego, se a Câmara Municipal despendesse, nomeadamente esta empresa municipal, de 6 meses gratuito em viagens para se poder deslocar nos transportes urbanos bracarenses. O Partido Socialista chumbou, sem compreendermos o porquê da razão de ter chumbado, mas nós queremos precisamente pegar novamente nesta ideia e concretizá-la connosco a partir do dia 29 de setembro na gestão do município de Braga. Acreditamos que há uma grande necessidade de haver um reforço da mobilidade no centro, como já o referi, não só por esta questão de conseguirmos precisamente criar mais soluções no centro da cidade, a que não seja aquilo que foi feito precisamente nos últimos anos, que foi impulsionar o uso do transporte individual em detrimento do transporte coletivo. Acreditamos que é preciso manter este reforço, não só por isto, mas também para dar uma nova vida ao comércio tradicional e ao centro da cidade. E acreditamos, tal e qual como até fui eu pessoalmente, em nome do Grupo Municipal do CDS, que levei essa proposta à Assembleia Municipal, que foi a criação de minibus, de carreiras de minibus na área pedonal da nossa cidade, que é extensiva e que merece e carece de maior mobilidade no centro da cidade. Parece-me que estas são áreas de atuação dos transportes urbanos de Braga. Quanto a... Mas antes de passares a outra empresa municipal, penso que irias fazer, em relação aos TUB ainda, entendes, falaste há pouco do alargamento desta rede de transportes, ainda assim compreendes que, de certa forma, é necessário racionalizar também esta mesma rede e o mesmo número de viagens que se fazem para determinados pontos da cidade não justificam viagens para freguesias mais periféricas. Essa é também uma sensibilidade que tem neste momento? Nós temos de ter, por princípio, a questão da mobilidade. É algo que até já tive a oportunidade, eu pessoalmente, de discutir com o atual vice-presidente da Câmara Municipal, Vítor Sousa, que temos perspectivas de mobilidade distintas. Eu acredito que nós temos que pensar na mobilidade precisamente ao contrário, que é, não olharmos para os números que dispomos agora, mas sim a Câmara Municipal tem por obrigação incentivar a que a mobilidade seja coletiva e não individual. Aquilo que há pouco dizia, que era, há uns anos esta parte tem havido um crescimento claro, por um lado, do uso individual do veículo, nomeadamente do automóvel, em detrimento do transporte coletivo, e isso são números dados e concretizados, que ainda há pouco tempo saiu um estudo que nos apontava que a capital do distrito era aquela que tinha um menor número, que tinha reduzido consideravelmente o uso do autocarro e que, por outro lado, prolongava
o tempo das suas viagens. Portanto, isto está aprovado e isto é que é preciso de ser comatado para que hajam mais pessoas a usar o transporte coletivo e não o transporte individual, e para que tenhamos uma cidade onde se possa viver melhor e com maior qualidade de vida. Isto é fundamental. Agora vamos, antes de passares para a próxima empresa e para ouvirmos também aqui outras vozes, vamos passar aqui a palavra ao Pedro. Pedro, para já, Bragabit e também o Stup foram as duas empresas referenciadas aqui pelo Francisco. Sobre elas, sobre a gestão atual, o que é que há a dizer? Antes de mais, boa tarde, Daniel, cumprimentar-te, cumprimentar o Francisco Mota, cumprimentar obviamente também o auditório da Rádio Universitária do Minho. E dizer que de facto nós temos perspectivas diferentes em relação àquilo que são as questões das empresas públicas e quais são as questões que hoje marcam de alguma forma a agenda destas empresas e a sua vida e a sua intervenção e aquilo que é a dinâmica que põem ao serviço de Braga e dos bracarenses. Aliás, eu gostei particularmente do início da intervenção do Francisco Mota, quando dizia que, por princípio, não se revê na questão das empresas públicas, para logo a seguir dizer que, enquanto membro da coligação, as defenderá e promoverá, e ficamos bem sem perceber se a perspectiva pessoal do Francisco Mota conta, se não conta. Mas eu tenho todo o gosto de esclarecer sobre isso. Para o programa e para aquilo que é a coligação Juntos por Braga, parece que conta pouco, não? Parece que conta pouco. Depois, dar nota de que, efetivamente, as empresas públicas municipais em Braga são empresas com um trabalho bem estruturado, um trabalho bem feito, com espaço, obviamente, para melhorarem, com espaço para progredirem em alguns setores, mas onde nós entendemos que o balanço é positivo. São centenas as famílias que desfrutam de apoios da Bragabit. A Bragabit tem hoje um quadro de função muito virado para a questão da habitação social. São, como dizia, centenas as famílias que desfrutam de apoios, que desfrutam de rendas reduzidas, que desfrutam de residências partilhadas para famílias que muitas vezes entraram no seu percurso natural ao longo da vida com o envelhecimento e por outras vicissitudes também, em contextos de algum isolamento e de algum falta-me a palavra agora, a questão dos jornais idosos que ficam de alguma forma em contextos de vivências sozinhos. E tem este contexto das residências partilhadas também, e tem uma série de intervenções que nos parecem da maior importância. Obviamente que olhar as empresas municipais na lógica com que normalmente a direita as olha torna esta discussão uma discussão enviesada e uma discussão de alguma forma inquinada à partida. Porque a direita tem esta tradição de entender que as empresas municipais têm que, da mesma medida que uma empresa normal, dar lucro, ter como seu fim último o lucro. E esse não é, obviamente, o objetivo das empresas municipais. O objetivo das empresas municipais em Braga é que sejam bem geridas, é que tenham programas, projetos e propostas ao serviço das pessoas, ao serviço dos cidadãos, ao serviço daqueles que são problemas da nossa sociedade contemporânea, e que essas mesmas empresas possam, em diálogo com a sua relação com a Câmara Municipal, que, como sabemos, anualmente atribui a estas empresas municipais indemnizações compensatórias para que possam provir esta sua intervenção de cariz social, cumprindo, como eu dizia, objetivos que para nós estão acima da questão do lucro e de outras questões que normalmente a direita põe como o seu primeiro objetivo. E por isso dizer que a Bragabit cumpre de forma muito particular este papel de inclusão, este papel de coesão social, num tempo em que estas questões são por demais evidentes e serão certamente, no contexto social, económico e político que o país atravessa, questões que continuarão a estar nos próximos tempos na ordem do dia, e por isso dizer que, obviamente, o papel da Bragabit é um papel importante
que o core a questão principal da sua intervenção deve, no nosso entender, continuar a ser a questão da habitação social, a questão da garantia de que todas as pessoas podem desfrutar de uma habitação, mesmo aquelas que têm poucas condições para o fazer, tendo custos e tendo rendas que lhes permitam esse patamar mínimo daquilo que é uma vida com dignidade, que é ter uma habitação. Não deixando de fora a possibilidade da Braga Habite poder ter um quadro diferente e de abordar novos territórios no que há política urbanística e no que há política de habitação diz respeito, dizendo com frontalidade ao Francisco, sinceramente, que não tenho a este respeito uma opinião fechada sobre se será este ou não o modelo. Em relação aos transportes, Daniel, dizer-te que é preciso conhecer a história dos transportes urbanos de Braga para percebermos aquilo que os transportes urbanos de Braga vêm fazendo em Braga desde há muitos anos e aquilo que é importante que façam. Os transportes urbanos de Braga foram criados há 20 e muitos anos, como sendo aquilo que durante muitos anos chamou a ferramenta dos trabalhadores. E foram e são ainda hoje, no nosso entender, uma ferramenta que tem de continuar e continuará com o Partido Socialista a ser pública, porque cumpre funções que não podem de todo ficar de fora daquilo que é a esfera do municipalismo, da esfera do poder local, porque cumprem funções que eu dizia que não se coadunam com os princípios e os objetivos de ter uma empresa que, havendo uma, duas ou três ou 5 ou 10 linhas deficitárias, essas linhas têm de acabar porque são prejudiciais à empresa. Não! Há linhas deficitárias que são para continuar como deficitárias, porque cumprem a função de manter a lógica da tal coesão social e territorial, de pessoas que continuam a ter nos transportes o seu instrumento para ir e vir para as suas casas, o que faz com que os territórios de Braga, ao contrário de muitos outros concelhos vizinhos, não tenha havido um êxodo gigante das freguesias em direção ao centro. E por isso este papel dos transportes urbanos é um papel para continuar, a cobertura das 62 freguesias, que para nós continuam a ser 62 freguesias, olhando o território como achamos que ele estava melhor, já lá iremos. Essa é uma questão também hoje interessante que eu trarei a debate daqui a pouco, para manter esta tradição. E depois, para dizer também que, obviamente, esta mobilidade, para dizer também outra coisa, Daniel, que é normalmente incompatível, pelo menos há a tradição da incompatibilidade. A história mostra, houve transportes em diversas cidades do país que optaram por fazer a privatização dos seus sistemas municipais de transportes para sistemas mistos, em que alienaram parte do capital ou privatizaram mesmo a totalidade das empresas, e há um conjunto de prerrogativas sociais que hoje os transportes urbanos cumprem e que só poderão fazer-se na esfera pública, porque é quem tem esta preocupação social de garantir, pela via das empresas públicas, apoios públicos que nós entendemos que são importantes. A questão da redução e do passe a preços mais baratos para os estudantes, a questão do passe gratuito para os nossos pensionistas e reformados, ou seja, um conjunto e uma agilidade de políticas públicas que permite dar respostas que nós entendemos como decisivas para que as empresas públicas continuem a ser um repositário e um espaço de esperança para a construção de propostas e de políticas que vão de encontro àquilo que são as necessidades. Agora, eu acho que há outras necessidades também. E hoje há um quadro de caminho que os transportes urbanos têm vindo a fazer e que me parece extremamente interessante nos últimos anos. Nos últimos anos, os transportes urbanos de Braga fizeram um quadro de renovação muito grande da sua frota. A frota dos transportes urbanos, eu lembro-me mais ou menos de uns dados daqui a uns anos, era uma frota com idade média de 20 e alguns anos. Hoje tem uma média, salvo erro, de 12, 13 anos. E houve um estudo com um especialista na área da mobilidade, que é o professor Pérez Babo, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que traduziu um conjunto de... mantendo esta tradição pública, como eu dizia, e mantendo, muitas vezes, linhas que são deficitárias, mas caminhar num sentido que nos parece aquele que é importante no quadro da tradução de uma mudança que vá fazendo o caminho de menor uso do transporte individual para o transporte coletivo. E que tem que ver, obviamente, com a nossa capacidade de aumentarmos a frequência das linhas no centro urbano. Porque, efetivamente, continuamos a ter, naturalmente, maior afluxo de pessoas às linhas do centro urbano. Esta questão da redução da idade média
da frota, que vem trazer qualidade. A questão da inovação nas paragens, em que as pessoas hoje sabem o tempo médio que vão esperar pelo autocarro. A questão também de termos sido a primeira frota do país a apostar num combustível limpo, o biodiesel. São claramente iniciativas e são claramente uma visão preocupada com o facto de um transporte virado também para a questão da sustentabilidade e uma questão também de uma empresa de transportes que não esquece a sua dimensão social e que é importante na sua tradição de transporte público, mas que tem também, obviamente, um quadro de vocação de serviço que, obviamente, está vocacionado para que o seu serviço seja cada vez mais melhor. Muito bem, Francisco, em relação às outras empresas municipais... Bem, eu antes de mais, Daniel, gostaria de dar aqui 2 esclarecimentos face ao que Pedro disse. Primeiro, sobre aquilo que eu defendi inicialmente. Eu refiro-me e volto a reforçar que, por princípio, sou contra todas as empresas municipais. E explanei aqui aos ouvintes da Rádio Universitária a razão pela qual eu seria contra. E também eu reforcei logo desde seguida que teríamos que olhar para a conjuntura de viabilidade que seria neste momento, por exemplo, deixar nas mãos de quem quer que fosse todo o projeto social de uma Braga Habite ou tudo aquilo que foi feito dos investimentos ao longo dos últimos anos, que é discutível bem ou mal, dos transportes urbanos de Braga. Portanto, há toda uma realidade que não é por vontade de um, mas sim é por aquilo que todos estes projetos acarretariam para todos. Eu sei que o Partido Socialista muitas vezes não está muito vocacionado para conseguir pensar desta forma e acha estranho quando se consegue viver ou comungar dentro do mesmo espaço onde se pensa de maneira diferente, mas eu também compreendo as necessidades da minha cidade e compreendo que não era viável neste momento terminar com estas empresas municipais, porque tem precisamente esta vocação e tem este programa bem definido do ponto de vista daquilo que se pretende fazer e, mais do que isto, de projetos para o futuro que a própria coligação Juntos de Braga tem para si. Depois, por outro lado, dizer que o Pedro acabou por definir aqui a direita do lucro e eu pergunto-lhe então, se calhar para as empresas municipais temos a esquerda do oportunismo, porque falava do papel social dos transportes urbanos, da própria Braga Habite, e não foi capaz de aqui dar uma palavra àquela que foi uma proposta da coligação Juntos por Braga em sede de Câmara Municipal, a quando da isenção dos passes para os desempregados durante os primeiros 6 meses. Isto é claramente a esquerda do oportunismo. Se quer dizer que nós somos a direita dos lucros, então esta é a esquerda do oportunismo. Contudo, ainda temos mais empresas municipais para falar. E porque estamos a falar do oportunismo, nada melhor que falar do Parque de Exposições de Braga. É inacreditável os tempos que se vive no PEB e os tempos em que se ouve falar Vítor Sousa e os candidatos do Partido Socialista à Câmara Municipal nas eleições do próximo dia 29 de outubro. Se não vejamos, há 8 anos que Ricardo Rio desafiou o Partido Socialista e desafiou todos os bracarenses a reformular a ação do Parque de Exposições de Braga. A ação, por um lado, daquilo que era a vocação e aquilo que se queria que o Parque de Exposições pudesse transformar na vida empresarial e económica do Concelho e, por outro lado, uma renovação da sua própria infraestrutura para conseguir dar resposta a esta nova inovação do Parque de Exposições de Braga. Mas o Partido Socialista pôs-se sempre à margem. Nunca olhou para o PEV como sendo esta capacidade de mobilização empresarial, económica, de trabalho em rede, de diplomacia económica. Nunca olhou para ele assim. Hoje, Vítor Sousa surpreende-nos claramente com atrasado no tempo e por arrasto ou por oportunismo político. A verdade é que hoje aparece com este discurso. Mas este discurso também, 8 anos depois, já precisa de uma nova atualização. Porque a realidade municipal alterou-se, a realidade da conjuntura económica e empresarial também se alterou, e não deixando de lado a importância que terá, claramente, o Parque de Exposições naquilo que, enquanto espaço físico, para esta diplomacia económica, para estes eventos que deve trazer à cidade, mas muito mais do que isso, o PEB até deve, no futuro, consertar aquilo que deve ser os esforços de toda a gestão de espaços como sendo o próprio mercado municipal, os espaços como sendo a própria Braga Digital, um projeto mal conduzido por Vítor Sousa, um projeto criticado por assessores como Paulo Sousa, de Vítor Sousa, que até eu poderia aqui
ler onde Paulo Sousa dizia, dirigindo-se a Henrique Moura, perguntando se não fez o trabalho de casa, num comentário no Facebook, perguntando se não sabia quem é que era o projeto e de quem era a responsabilidade deste mesmo projeto, da Braga Digital, que era do seu vice-presidente da Câmara Municipal, e onde Vítor Sousa seria o seu padrinho, portanto, desafia precisamente para que se perceba a responsabilidade, neste caso a irresponsabilidade na concretização deste projeto que era a Braga Digital, que Vítor Sousa não foi capaz de dar conta do recado. Portanto, são todos estes mecanismos que o Parque de Exposições de Braga deve gerir no seu futuro. Uma outra empresa municipal que estará sob tutela também no município, que é o Teatro Circo. Penso que o Teatro Circo deve ser uma casa, que é a casa mais nova da cultura bracarense, mas que deve abrir claramente as portas a todos, a tudo e a todos. Neste momento, o Teatro Circo vive a consequência daqueles que foram os anos da sua reconstrução, por um lado, e a paragem cultural e objetiva da cidade de Braga. Braga parou no tempo, e eu diria quase certamente que a variação da cultura parou no tempo. Ainda há muito para descobrir na cultura e fazer muito pela cultura em Braga. E o Teatro Circo é certamente esta porta de entrada e deve ser a referência da nossa cidade. E o Teatro Circo precisa precisamente de abrir as portas a todos. É incomportável conseguir frequentar o Teatro Circo, por exemplo, com a tabela de preços que o Teatro Circo pratica, por norma, naquele espaço. O Teatro Circo deve ser uma casa aberta a todas as instituições da cidade. E quando falo de todas as instituições da cidade, o Teatro Circo, no futuro, deve sentar à mesma mesa e programar todo o ano das suas exibições, sentar à mesma mesa todas as instituições da cidade que pretendam, precisamente, conviver ou fazer daquele espaço o seu espaço. Eu falo, por exemplo, das turnas universitárias, dos mais diversos grupos de teatro e culturais que o Conselho oferece. Há que convergir toda a gente para aquela sala e fazer daquela sala uma sala maior. É fundamental que haja realmente uma nova política de cultura em Braga e que se faça de Braga, por exemplo, eu não compreendo como é que em pleno mês de agosto, e graças a Deus que temos tido uma frequência de turistas bastante grande em Braga, como é que o Teatro Circo, digamos, que está de férias. Não há uma oferta cultural da grande sala da nossa cidade aos nossos turistas. Pedro, falou-se aqui numa empresa participada, do Teatro Circo, falou-se também do Parque de Exposições, curiosamente dois temas que já foram, de certa forma, abordados em programas anteriores. Ainda assim, algum comentário em relação a esta matéria? Bem, um comentário muito rápido sobre estas duas ou três questões também. O Teatro Circo, eu acho que tem conhecido anos de afirmação. Eu não sei se o Francisco Mota conhece, mas às vezes falam-se aqui de preços de outras salas de referência do nosso distrito, Famalicão, Guimarães, e eu gostava que o Francisco Mota fosse conhecer as tabelas de preços do aluguer dessas mesmas salas, para aqui vir falar da política de preços do Teatro Circo, porque se calhar seria interessante se o Francisco Mota soubesse vir dizer que o Teatro Circo tem uma tabela de preços que não é coincidente com a dimensão da sala ou com outros preços que se praticam. Mas pronto, o Francisco Mota não conhece, e como não conhece, atira para o ar esta atuarda dos preços das salas, porque se for comparar com a Casa das Artes em Famalicão ou em Guimarães, verá que a tabela de preços do Teatro Circo, que é uma sala com maior dimensão do que essas duas, tem uma tabela de preços em função da dimensão perfeitamente adequada àqueles que são os preços cobrados por essas outras também salas de referência. E eu não estou cá. Depois podes dizer, podes responder assim, Francisco Mota. Depois, não é que essa é uma crítica recorrente e eu tive o cuidado de ir conhecer os valores, de os perguntar e de estar informado para aqui também poder trazer essa informação. Depois, dizer que o Teatro Circo eu acho que tem conhecido anos de afirmação nos últimos anos. Acho que há espaço para mais. Com abertura e com franqueza e com frontalidade também não me agrada ver o Teatro Circo fechado em agosto. Acho que o Teatro Circo deveria ter programação em agosto também. É uma sala de visitas da cidade e como sala de visitas da cidade que deveria no mês de agosto também estar aberta para aqueles que nos visitam, para os nossos imigrantes que vêm à sua terra em agosto e que por esse motivo deveriam também poder desfrutar de programação cultural no espaço do Teatro Circo e por isso dizer que essa é uma questão na qual eu partilho daquilo que o Francisco Mota aqui trouxe e que podemos melhorar. Agora, eu também acho que o Teatro Circo
há uma crítica que lhe é recorrentemente apontada e que eu não sendo um grande precursor dessa crítica, consigo de alguma forma entendê-la. Há quem diga que falta ecletismo ao teatro-circo, que falta outro tipo de intervenção. A cultura tem um quadro de muitas expressões artísticas, de muitas identidades, e eu acho que o teatro-circo deve ser uma casa de cultura onde caibam quer as expressões ditas mais eruditas, assim como caibam também as expressões mais populares. Acho que essa é a matriz e a identidade do teatro-circo, e é por esse teatro-circo que, após o Partido Socialista vencer as eleições em 29 de setembro, há pouco o Francisco disse 29 de outubro, certamente enganou-se, pelo qual pugnarei e que certamente estará também na nossa agenda. Depois falar do Parque de Exposições, peço desculpa. O Parque de Exposições, eu queria dizer ao Francisco Mota que uma forma de sem razão é ter razão fora de tempo. É muito bem explicado isto pelos filósofos da linguagem. Uma forma de sem razão é ter razão fora de tempo. O Parque de Exposições de Braga teve um quadro de reconversão nos últimos 4 anos. Foi amadurecida, foi testada, foi validada pelos números de pessoas que foram aderindo às diferentes realizações do Parque de Exposições ao longo dos últimos 4 anos, em que houve um conjunto de iniciativas, de feiras e de certames que reganharam-se, talvez possamos dizer assim, um quadro de expressão nacional e internacional que voltam a colocar o Parque de Exposições como uma centralidade em algumas áreas. Uma centralidade como organização, obviamente, de feiras e certames, um quadro de internacionalização e de economia, que é uma área que se abriu com todo um programa que esteve ligado à Agro. Como sabem, a Agro hoje tem um conjunto de parceiros em Angola e em Moçambique, e haverá em 2014 a Agro Moçambique e a Agro Angola, o que vem de alguma forma também trazer ou aportar ao Parque de Exposições este quadro da relação com a economia. E por isso hoje o Parque de Exposições ganhou esta identidade e hoje pode, como é devido, ocupar este papel. Ocupar este papel, reforçando, no meu entender, outro tipo de papel. O Partido Socialista defende, e tem no seu programa, que o Parque de Exposições, enquanto grande casa que é, continua a ser um dos espaços interiores, indoor, com maior área coberta do país, e como tal precisa de uma intervenção que o qualifique para aquilo que são as intervenções do seu tempo, da contemporaneidade e com a qualidade que merecem. E nós achamos que o Parque de Exposições pode e deve ser um espaço para grandes realizações culturais, uma espécie de um pavilhão multiusos convertido ao seu tempo, resolvidas as questões acústicas que nomeadamente fizeram daquele espaço um espaço sempre difícil para trabalhar a questão cultural, mas que pode perfeitamente hoje, também com o progresso das técnicas, perfeitamente ser trabalhado para que assim possa acontecer, e também um espaço multimodal para a organização de eventos desportivos de grande dimensão, como aconteceu, aliás, o ano passado, em 2012, em que um campeonato do mundo de futsal universitário teve já também lugar durante vários jogos no Parque de Exposições de Braga. E por isso acho que o Parque de Exposições pode e deve perfeitamente casar estas 3 virtudes e ser, de alguma forma, o ponto interlocutor deste triângulo virtuoso: economia, cultura e desporto. E essa é, obviamente, uma ambição, e o Partido Socialista tem na sua tradição de fazer e de concretizar as suas ambições. Muito bem, Francisco, tema surpresa desta semana. E nos faltava uma empresa municipal. Falta ainda a GER também, é verdade. Falta a GER e depois elencas no tema surpresa. Mas rapidamente, faltam-nos cerca de 15 minutos para o final do programa. Relativamente ao que Pedro agora até caracterizou o próprio, que será o projeto do Partido Socialista para o Parque de Exposições de Braga, dizer que a coligação Juntos por Braga não teve apenas razão fora de tempo. A coligação Juntos por Braga tinha uma capacidade de visão que hoje fica concretizada e é mais do que evidente daquilo que poderia ter sido o Parque de Exposições e aquilo que já podia concretizar
ou já deveria estar a concretizar na conjuntura atual, e que neste momento não o faz nem o Parque de Exposições de Braga, nem o próprio Executivo Municipal. Contudo, dizer-te ainda relativamente à questão da próxima empresa municipal, a AGER, que aos microfones da Rádio Universitária do Minho gostaria de garantir que, em primeira mão, o próximo Executivo Camarário irá fazer valer aquela que é a maioria naquela empresa municipal. Não como aconteceu, como por opção do Partido Socialista, em aumentar a água, como aconteceu neste último ano. Foi por opção do Partido Socialista. Não sabes que se aumentou a água. Foi por opção. Francisco, que se aumentou as taxas. Na empresa municipal. Francisco, não sabes o que estás a dizer. Foi por opção do Partido Socialista. Não sabes o que estás a dizer. Foi por opção do Partido Socialista. Não sabes o que estás a dizer. Já vais ter a oportunidade de responder. Eu queria, porque o Francisco Mota fala de cor, manda as atuardas para o ar. Então diz lá, Pedro. Olha, o que acontece? Eu tenho a oportunidade disso. Francisco Mota, o que acontece é que todos os anos as taxas, para serem aumentadas, têm que atingir um determinado rácio. E durante 3 ou 4 anos, as taxas não atingiram o rácio. E como tal, durante 4 ou 5 ou 6 anos seguidos, salvo erro, 6 anos seguidos, não houve atualização de taxas. Em 2013, e isto é natural, a coligação Juntos por Braga nunca esteve no exercício, e dificilmente estará por causa desta demagogia barata do Francisco Mota, no exercício das funções. E não sabe, não conhece o acordo parasocial que existe entre a Câmara Municipal e a AGER, a Empresa de Água e Saneamento de Braga. O que acontece é que o aumento das taxas só acontece atingido um determinado valor. E por isso houve vários anos, salvo erro, 6 anos, em que não houve qualquer aumento de taxas, porque em nenhum desses anos se atingiu o limite que está plasmado no acordo parasocial. E é consultá-lo. Eu convido o Francisco Mota, com rigor, a trazer o acordo parasocial e a dizer-me aqui, com o documento à frente, se isto não está tal e qual aquilo que eu estou a dizer. O que aconteceu em 2013 é que, não por vontade do Partido Socialista, mas de acordo com os valores dos rácios que se foram verificando, em 2013 bateu no cumprimento dos tais rácios. E então, todos os anos anteriores que não tiveram aumentos foram contabilizados, porque 2013 foi o ano em que bateu o rácio do acordo parasocial que liga a Câmara com a empresa municipal AGER. Esta é que é a verdade. O resto é a parafernália mediática e a pirotecnia mediática. Foi por opção do Executivo Municipal Socialista com precisamente o aumento... Não foi, Francisco Mota. Não foi. E não é sério. Ao estares a fazer o debate nesses termos, não é sério. Não foi. Pedro, não foi. Daniel, opa, eu percebo que queiram aqui, que o Francisco queira aqui deixar passar por verdades as suas palavras. Eu estou aqui a dizer que desafio o Francisco Mota a pegar no acordo parasocial que liga à Câmara Municipal à AGER e a aqui rebater aquilo que eu lhe estou a dizer. Não foi por opção do Partido Socialista, foi porque o Partido Socialista cumpre, porque é a sua tradição, os acordos que celebra com as empresas, nomeadamente numa empresa onde tem 51% do capital e tendo a empresa os privados 49%. Isso é uma realidade. O Partido Socialista em Braga cumpre sempre. E até consegue cumprir tanto como objetivo sempre no futuro. Eu não sei, há uma coisa que eu te quero dizer. Vocês é que nunca cumpriram nada. Sabes? Porque em 2 eleições, como coligação Juntos por Braga, tiveram das 2 vezes mais de 40 mil votos. Foram desafiados pelo Presidente de Câmara a assumir pelouros, a mostrarem o que valem, e não quiseram assumir nada. Não demonstraram nada. Fazem a política da conferência de imprensa de 15 em 15 dias, dizendo mal de tudo e de todos. E os bracarenses cá estarão serenamente. A responsabilidade da gestão do município é de quem ganha eleições, não é de quem as perde. Meus caros, de uma forma essa é uma bela forma. Fica bem claro. É claro e objetivo. A responsabilidade da gestão municipal fica bem claro. É claramente de quem ganha eleições, não é quem as perde. Fica bem claro. A demissão de responsabilidade da coligação Juntos por Braga. Francisco e Pedro Sousa, temos menos de 10 minutos para terminar, ainda falta o tema surpresa e os altos e baixos. Eu pedia que fossem muito rápidos, agora tem uma surpresa, cerca de 2 minutos para cada. Tem uma surpresa que eu tinha para trazer, Daniel, não é surpresa absolutamente nenhuma daquela que tem sido alguma das minhas posições públicas, e é sabido por todos, que é a demagogia que Vítor Sousa tem apelidado na sua candidatura. Eu tive a oportunidade, e era este tema que eu gostaria de trazer à colação, para que os bracarenses percebam no que é que vão votar no próximo dia 29 de outubro. De setembro, peço desculpa.
Um mês adiantado. No mês adiantado. Que tem a ver precisamente com aquelas que são as posições públicas do candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Braga. E eu relembro que é candidato à Câmara Municipal de Braga. Numa visita recente à casa do professor, eu vi Vítor Sousa, grande título de notícia de manchete nos jornais no dia seguinte, que era precisamente contra tudo aquilo que eram as reformas do Ministro da Educação, nomeadamente com aquela que é considerada a mobilidade dos professores, que era precisamente contra. E que se fosse Presidente de Câmara ia combater incessantemente contra este tipo de opções. Eu gostaria de dizer aqui aos microfones da Rádio Universitária do Minho que a Câmara Municipal de Braga pode tomar as posições que quiser. E na área da educação já o foi assim no passado. No passado tomou uma posição num dia e meses depois, sobre o mesmo assunto, já tomou uma posição contrária. Eu lembro aquela que foi a reforma dos mega-agrupamentos, que o Pelouro da Educação, o Conselho Municipal da Educação, votou favoravelmente àquela que era a reforma dos mega-agrupamentos quando o Partido Socialista estava no governo e, meses mais tarde, por já ser um governo de coligação, votou contra essa mesma reforma. Mas aquilo que os bracarenses têm que estar patentes é que esta candidatura não consegue, em nenhum momento, discutir aquilo que é o futuro da cidade de Braga. Querem sempre, de uma forma demagógica, de uma forma irresponsável, discutir sempre os temas nacionais. Se Vítor Sousa quer ser candidato a deputado da Assembleia da República, que o seja. Está à sua vontade e é um problema interno do Partido Socialista. Ainda mais, se calhar, do Pedro, que terá mais uma pessoa para concorrer internamente com ele para as eleições legislativas. Mas esta é que é uma realidade. Os temas locais são para discutir com temas locais. Os temas nacionais são para discutir com temas nacionais. E por mais que Vítor Sousa queira, por mais que ele tente passar essa informação, os professores podem estar descansados, porque o Presidente da Câmara Municipal de Braga, se assim ele o conseguir ser, não terá qualquer maneira de contornar toda esta matéria que ele publicamente veio fazer. Mas muito mais do que este tema concretamente em si, é fundamental percebermos aquela que é a campanha do Partido Socialista em Braga e aquela que é a campanha de Vítor Sousa. Tentar, de uma forma demagógica, convencer um eleitorado que não sei qual é, porque é tentar passar um atestado de incompetência e de incapacidade de saber distinguir as matérias e as temáticas que estão em causa, passando ao de leve daquela que deve ser a discussão do futuro da cidade de Braga. Muito rápido, Daniel, para dizer ao Francisco, só respondendo assim en passant, que eu fico muito contente por o Francisco nos trazer sempre cá, até no tema principal dele, já não é nos altos e baixos. Francisco coloca a agenda do Partido Socialista no seu tema principal, o que é sinal da força que o Partido Socialista traz sempre ao debate e que de alguma forma muito incomoda esta coligação que em alguns locais já se vai dando como vencedora antecipada das eleições. Eu queria dizer que o PS faz o seu debate de cidade, falo em muitos fóruns, falo em muitos contextos, falo com muitas pessoas, falo com muitas instituições e que o nosso projeto de cidade é conhecido, ao contrário do da coligação, que é, como eu dizia, uma reverberação de intenções que nunca traduzidas, aliás, nunca traduzidas e, além do mais, sem nunca assumirem uma verdadeira responsabilidade que o povo já lhes tentou atribuir. Depois, dizer que, como tema central, há uma questão que para mim é sintomática. Não é central, é surpresa. Como tema surpresa, que é importante. São duas questões que demonstram bem aquilo que tem sido a governação do país. Uma que tem que ver com a reforma das freguesias, uma reforma que foi defendida até à exaustão pela coligação Juntos por Braga também, pela coligação de governo, e cujo principal mote, inscrito também no memorando de entendimento com a Troika, tinha que ver com a suposta redução de despesa que esta reforma administrativa traria. Pois bem, após grande confusão, um memorando que também dizia que deveriam ter sido feitas a reforma ao nível das autarquias e não foram. Por isso o PSD fez aquilo que entendeu, não fez aquilo que não entendeu. Também lá estavam as autarquias, eu não vi nada em relação à questão das autarquias locais, câmaras municipais. Por isso dizer ao Francisco Mota que há dados recentes, após toda a celeuma que esta questão trouxe, todas as dificuldades que trouxe, no meu entender, a acrescentar o afastamento que vai produzir das comunidades e das pessoas
e das freguesias do ato eleitoral de 29 de setembro. Veremos se assim não acontece. Esperemos que não, e tudo faremos para que assim não aconteça. Mas, supostamente, por um imperativo... Oh, Francisco Mota, quem vai ter que explicar esse fogo fato de supostamente já ter ganho e no dia 29 ter que respeitar o porquê de, mais uma vez, os bracarenses não terem confiado na sua proposta, será certamente a coligação Juntos por Braga. Mas dizer que este suporte... Não, parece que dás. Este plano, que veio aqui há dias ser completamente desmentido por uma peça de um jornal local, do Diário do Minho, que vem dizer que esta reforma administrativa, só ao nível dos vencimentos dos autarcas eleitos, vem duplicar a despesa com o poder local. E por isso isto é para demonstrar a verdadeira razão desta reforma. É uma reforma que vem atacar o poder local, destruir a sua autonomia e adensar aquilo que é a tradição da governação do PSD e do CDS, do centralismo e da política decidida em Lisboa, como bem dizia o Camilo Castelo Branco, dos governantes de Lisboa e das suas toalhas para a província sobram as migalhas. E esta é a tradição deste governo e desta maioria de direita. Depois, outra parte do tema tem a ver com Passos Coelho e o vergonhoso ataque ao Tribunal Constitucional. Este é o governo mais ilegal da história da democracia portuguesa. É um governo que conseguiu fazer 2 orçamentos de Estado ilegais e que agora tem novas propostas que são claramente, em diversas matérias, supostamente inconstitucionais. E Passos Coelho, homem de Estado, figura maior do Estado de Direito e do país para o qual foi eleito Primeiro-Ministro, vem atacar de forma despoderada um órgão de soberania, tentando de alguma forma acossar a sua autonomia e independência, dizendo que, mais uma vez, repetindo a sua ladainha, de que se o Tribunal Constitucional não decidir, não é em consciência, se não decidir de acordo com aquilo que ele entende que é melhor para o país, muitas coisas poderão estar em causa. Acho vergonhoso que um alto magistrado do Estado de Direito em Portugal venha pôr em causa as regras constitucionais e venha pôr em causa aquilo que é a separação de poderes de uma forma absolutamente Isso é certamente o baixo da semana, esse assunto de Pedro Passos Coelho. Em relação ao alto desta semana, Pedro? O ponto alto da semana entronca num ponto baixo também do Governo. O Governo lançou há dias a questão do cheque-ensino como suposto modelo para o futuro da educação. Um modelo terrível, um modelo que esconde uma agenda ideológica e um modelo que tem como objetivo o financiamento de grupos privados de ensino através de subsídios públicos. Ou seja, o que levará de uma forma muito particular à degradação da escola pública, que é hoje ainda o único garante que vamos tendo no que respeita à igualdade de oportunidades. O ponto alto, sendo este, é que António José Seguro veio hoje já pronunciar sobre esta matéria e dizer que, se esta medida for para avançar, será certamente revogada quando o Partido Socialista for novamente governo. Muito bem. Francisco Mota, para fechar, temos 2 minutos. Um alto e um baixo. Infelizmente não tenho tempo para teremos certamente noutra fazer, mas eu aproveito para dar 2 altos. Um que é o cheque-ensino, sem dúvida, ainda bem que vai acontecer, como certa forma de resposta ao Pedro neste pouco tempo que me resta, e um alto a nível local. Eu tenho que colocar bem alto a candidatura do professor Fernando Almeida à agregação das freguesias de Massimino e Cividade, que tem demonstrado a grande maturidade e capacidade de trabalho que terá à frente daquela que será uma junta de freguesia nova, mas que com ele todas as freguesias poderão contar. É sem dúvida, tem sido um exemplo em campanha e tem sido sem dúvida a pessoa certa, tem-se mostrado a pessoa certa para o lugar certo. Do ponto de vista daquilo que considero baixo, sem dúvida, a candidatura mais uma vez do Partido Socialista à Câmara Municipal de Braga, Francisco, sem ser de outra forma, se considerasse alto, é que eu ia estranhar. Sem ser de outra forma, Pedro, tu também falas muito da questão do governo, deixa lá, e todos nós percebemos. Só uma coisa, eu só queria dizer ao Francisco Mota que eu gostava que ele falasse tanto de nós como eu falo dele. Havia de ser um belo de um monólogo. Era verdade. Relativamente ao ponto baixo, a candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal, que mais uma vez quer despertar não os interesses daquilo que é a discussão do futuro da cidade e do Conselho, mas sim despertar para outros palanques que não interessam neste momento. Muito bem, fica então fechado este Política às Avessas. Relembro também que estes programas são agora gravados em formato vídeo, que podem ser encontrados
no Facebook do Política às Avessas. Foi também daí que já nos chegou um comentário esta semana em forma de pergunta, e pedimos desde já desculpa ao nosso ouvinte Paulo Barros, morador do Centro Histórico. Não vamos conseguir colocar as questões aos comentadores esta semana, mas certamente ficarão em carteira para a próxima semana. Iremos ouvir o que pensam os comentadores da Universitária a nível político sobre os temas que este ouvinte da Universitária colocou nesta rede social. Obrigado aos dois, Pedro Sousa, Francisco Mota. Até para a semana. Até para a semana.